Você já namorou uma pessoa por muitos e muitos anos, mas só quando terminou o relacionamento descobriu quem essa pessoa realmente era? Conheçam Rhaenyra. Ela nasceu no dia 27 de setembro de 1990. Ela era uma mulher de 27 anos que morava com sua mãe, seus irmãos e seus filhos em Louisiana, Estados Unidos. Rhaenyra foi descrita como uma pessoa alegre, animada, extrovertida, que marcava total presença onde passava. Ela era o tipo de pessoa que você ou amava ou detestava. Ela não tinha meio termo. Rhaenyra também era mãe de 3 filhos, a mais velha tinha 13, o do meio 7, a mais nova tinha 4. Ela era uma super mãe e apesar de procurar bastante, não encontrei nada em relação ao pai das crianças. Não sei qual era o tipo de relação que eles tinham, se ela e o pai das crianças se davam bem ou não. Enfim, Rhaenyra trabalhava como designer de interiores. Pelo que eu percebi, ela não tinha formação nessa área, mas ela era bem respeitada, todo mundo amava o trabalho dela. Ela também trabalhava como cabeleireira, amava estar nas redes sociais. Rhaenyra adorava contar tudo o que acontecia em seu dia ali, todos os seus momentos felizes, seus momentos tristes, quando estava com raiva. Ela colocava tudo nas redes sociais. Rhaenyra namorava um homem chamado Jonathan. Eles namoravam há mais ou menos 5 anos. Ele até morou por um bom tempo na Louisiana, mas em determinado momento ele se mudou para o Texas e com isso eles começaram a se ver com menos frequência. Apesar de tudo isso, Jonathan fazia de tudo para estar com a namorada. Sempre que podia, ele viajava até a cidade, eles ficavam juntos, se curtiam. Ele também gostava dos filhos dela, os presenteava e os ajudava no que podia também. E com isso, ele deixava Rhaenyra feliz. Apesar de estar feliz nesse relacionamento, existia algo que não era comum, porque além de namorar Rhaenyra, Jonathan também namorava com uma outra mulher chamada Sharika, que morava no Texas, e as duas sabiam desses relacionamentos. Elas não se metiam no relacionamento uma da outra, e até então elas viviam tranquilamente assim. Apesar de Jonathan namorar com uma outra mulher, Rhaenyra só namorava com ele. E quando ele estava na cidade, ela tentava de tudo para estar ao lado dele, ela gostava de estar na presença dele, mas quando ele não estava ali, ela aproveitava para sair com as amigas, se divertir, dançar, porque Rhaenyra não era o tipo de mulher que ficava trancada dentro de casa. A família dela sabia desse relacionamento com Jonathan, todos gostavam dele, e eles sabiam que ele tinha 2 namoradas, só que tanto a mãe quanto os irmãos dela respeitavam a escolha dela. Apesar do apoio da família, as coisas não eram iguais fora de casa, porque muitas pessoas sabiam desse relacionamento que Jonathan tinha com ela e com Sharika, e por isso viviam falando mal dela. Com isso, Rhaenyra aproveitava para extravasar nas redes sociais. Ela gostava de falar tudo o que pensava a respeito dessas pessoas e dizia basicamente que quem tomava conta da vida dela era ela. Como Rhaenyra usava palavras fortes, ela por diversas vezes era suspensa temporariamente do Facebook e não podia postar nada por um bom tempo. Conforme o tempo se passou, Rhaenyra começou a perceber que seu namoro já não estava tão bem quanto era antes. Além disso, ela descobriu que Sharika estava falando sobre ela nas redes sociais e também estava fazendo a cabeça de Jonathan, e isso não deixou ela nada feliz. Ela então optou por terminar esse relacionamento em 2016, começou a aproveitar mais a vida, conheceu uma outra pessoa, teve vários encontros com essa pessoa, ele parecia ser alguém tranquilo, alguém agradável. Só que Jonathan não estava gostando nada disso. Sempre que eles terminavam, eles logo voltavam. Ele percebeu que dessa vez era sério e começou a pedir que pessoas que ele conhecia ficassem observando tudo que ela fazia. Alguns anos se passaram. Em 2018, Rhaenyra estava em um novo relacionamento. Esse homem parecia ser uma pessoa bacana, ele era gentil com ela, e ao contrário de tudo em sua vida, ela preferiu não expor essa parte, ela manteve no sigilo. Poucas pessoas sabiam sobre eles dois, e apesar de terem se passado 2 anos, Jonathan não parava de ir atrás dela. Ele queria saber onde ela estava, com quem estava, o que estava fazendo. Ele tinha diversos amigos pela cidade que ficavam observando o que ela fazia e contavam para ele.
Isso deixava a Rhaenyra bastante chateada e teve até um episódio no início de 2018 em que Jonathan foi até ela em uma festa. Ele queria que ela fosse embora com ele, mas ela não foi. Sharika, a namorada de Jonathan, ficou sabendo que eles se viram. A partir daí, ela voltou a falar sobre Rhaenyra em suas redes sociais, ficava falando sobre ela, sobre sua família. Dizia que Rhaenyra não parava de ir atrás de Jonathan, que ela nunca o esqueceu. E assim que Rhaenyra soube disso, ela não pensou duas vezes. Como ela gostava de extravasar o que estava sentindo em suas redes, ela abriu uma transmissão ao vivo e então começou a contar tudo o que estava acontecendo. Disse que na verdade Jonathan é quem ia atrás dela, e isso deixou Jonathan e Sharika muito irritados. No dia 12 de abril de 2018, Rhaenyra acordou, deu café da manhã a seus filhos, se despediu deles que estavam indo para o colégio. Ela ficou em casa com sua mãe e um de seus irmãos e mais ou menos às 10 horas da manhã, Jonathan apareceu ali. Ele disse que queria entrar, ela não deixou. Mesmo assim, ele entrou forçando e assim que chegou ali, ele disse para ela que nem ele e nem sua namorada tinham gostado da transmissão que ela fez. Rhaenyra continuou mandando que ele saísse dali. Ele saiu por um tempo, pegou algo em seu carro e assim que voltou para casa, ele foi em direção à cozinha onde a mãe dela estava e atirou nela. A mãe de Rhaenyra conseguiu sair, foi até a casa de um de seus vizinhos, chamou a polícia e então Rhaenyra e seu irmão ficaram ali com Jonathan. Assim que ela ligou, os policiais chegaram em poucos minutos e enquanto isso, Jonathan mandou Rhaenyra entrar ao vivo em seu Facebook para pedir desculpas à sua namorada, só que como ela tinha utilizado linguagem inapropriada quando fez a última transmissão, ela estava mais uma vez suspensa temporariamente. Com isso, Jonathan pegou o celular do irmão de Rhaenyra, mandou que ela entrasse por ali, e assim que ela conseguiu entrar ao vivo, ele ligou para Sharika e disse para ela assistir porque ela receberia seu pedido de desculpas. Enquanto estava com o telefone, Rhaenyra disse que sentia muito, que não precisava ter feito aquilo. Enquanto isso, Jonathan andava sem parar, os policiais tentavam conversar com ele, mas ele não queria nenhum tipo de conversa e começou a atirar neles também. Enquanto estava naquela situação, Jonathan ficava dizendo diversas coisas para Rhaenyra e uma dessas coisas foi: você quer ser famosa? Eu vou te deixar famosa hoje. Todos nós vamos ser famosos hoje. Ele ficou com a polícia por mais ou menos 90 minutos, entre 80 e 90 minutos, e então ele foi em direção a Rhaenyra e enquanto ela dizia não, ele atirou nela. Quando ele fez isso, ele disse: agora sim, o jogo acabou. O irmão dela viu aquela situação, ele aproveitou aquele momento, já que não teria outro, e então conseguiu sair da casa. Jonathan ficou ainda 30 minutos ali dentro, ele ligou para Sharika, e então só depois disso ele saiu e se entregou. Jonathan então foi levado, ele foi interrogado, se descobriu que não era a primeira vez que ele estava ali, que outras namoradas já tinham ido à polícia falar sobre ele, mas, pelo que eu entendi, nada tinha acontecido. Quando questionado sobre o que aconteceu na casa, Jonathan falou: eu disse para ela entrar ao vivo e se desculpar com ela. O investigador perguntou: pedir desculpas a quem? E ele disse: para minha garota. Durante a conversa com os investigadores, ele falou que desde o momento em que acordou, já sabia que iria fazer aquilo. Ele contou que se organizou por toda a manhã para ir até a casa de Rhaenyra, conseguiu comprar o que precisava e tinha isso em mente porque não estava feliz com a forma que ela falou dele e de sua namorada. Depois de contar tudo aos investigadores, Jonathan ainda disse: eu estava em meu juízo perfeito, eu sabia exatamente como tudo iria acabar. Por isso, então, ele foi preso, julgado. Durante seu julgamento, ele demonstrou emoção, chorou, disse estar arrependido, pediu desculpas. Ele se virou para Anita, mãe de Rhaenyra, e disse para ela que esperava que um dia ela o perdoasse. E ela disse, chorando, que o perdoava. Jonathan pediu desculpas a ela uma segunda vez e Anita disse a ele: aceito suas desculpas. Além desse pedido, ele já tinha enviado 3 cartas a Anita e em uma entrevista, quando foi questionada, a mãe de Rhaenyra disse: eu o perdoo. Sim, eu o perdoo, mas eu nunca vou esquecer. Após todos serem ouvidos, ao final do julgamento, Jonathan pegou perpétua, sem direito a condicional, mais 100 anos.
Vários dias após tudo o que aconteceu, os amigos e a família de Rhaenyra se reuniram, eles fizeram uma vigília, oraram por ela e, de acordo com a KTBS, a mãe de Rhaenyra falou algumas palavras. Ela disse: "Eu poderia dizer uma coisa sobre meu bebê. Ela era um legado vivo. Meu coração está triste e eu poderia dizer a qualquer um aqui que se você ama alguém e está bravo com essa pessoa, abrace e beije agora, até porque você não sabe quando vai ser a última vez." Apesar de ter conseguido sair da casa, de acordo com a mãe de Rhaenyra, o irmão dela nunca mais foi o mesmo, que tudo aquilo que aconteceu mudou ele totalmente. E ela disse em um documentário que nem consegue enxergar mais ele nele mesmo. Ela também ficou com a guarda de seus netos e diz que tenta todos os dias fazer com que eles sejam muito felizes. Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. É muito triste tudo isso que aconteceu com a Rhaenyra. Ela realmente parecia uma mulher que tinha uma presença incrível, que não passava despercebida. E eu espero que pelo menos a história dela sirva de lição pra gente. Eu já conheci o caso dela há algum tempo e sempre quis trazer aqui pro canal. Mas eu quero deixar um pouquinho o caso de lado, porque nesse momento eu queria agradecer a vocês. Eu acho que muitas pessoas já viram, mas finalmente a gente chegou a 100 mil inscritos. Eu tô assim, muito feliz, muito grata a cada um de vocês. Muito obrigada a cada um que acreditou em mim. Vocês não sabem o quanto clicar nesse botãozinho do inscreva-se é importante, o quanto dá um gás e enche a gente de alegria. E eu esperei tanto por isso. Quando eu cheguei a 1000 inscritos eu ficava, ai meu Deus, faltam 99 mil. Quando eu cheguei a 10 eu ficava, ai faltam 90. Quando eu cheguei a 20, ai falta 80. O David ficava rindo da minha cara, mas é verdade, eu esperei muito, eu contei nos dedos, assim. Eu estava ansiosa porque vocês são as primeiras pessoas que acreditaram em mim. Vocês não sabem quanto eu transbordo de gratidão por isso. O quanto eu sempre quis isso, o quanto eu queria estar aqui falando com vocês isso, porque eu já tentei em 2011, 2012, 2013, desisti de tudo, voltei. E assim, valeu muito a pena, e vale a pena porque eu tenho vocês. Eu nunca vou me esquecer do rostinho de vocês que estão sempre aqui nos comentários, de vocês que se inscrevem, dos primeiros membros do canal, gente. Vocês não têm ideia, eu nunca vou me esquecer. Eu nunca vou me esquecer da Maria, que me ajudou na época que eu não tinha nada, me dando microfone, a Luz, que hoje tá me ajudando demais, porque tá chovendo e tá uma escuridão aqui. E eu nunca vou me esquecer de vocês, nunca vou me esquecer. E eu não tenho palavras, eu só tenho gratidão e eu tô emocionada porque eu nunca imaginei que alguém acreditaria em mim. Eu sempre quis que as pessoas me conhecessem por quem eu sou, gostassem do jeito que eu falo, da forma que eu falo. Eu sei que tem pessoas aqui que são da época que eu falava desse jeito porque eu falava assim, porque eu achava que eu falava desse jeito na rede social, eu tinha que falar desse jeito aqui, aí eu tinha que parar, respirar e voltar a falar de novo. Dia, Melissa e sua amiga do colegial resolveram fazer um churrasco e chamaram várias pessoas que estudavam lá naquele lugar. E outras pessoas que estão aqui, quando eu comecei a falar muito devagar, porque as pessoas estavam reclamando, até que eu percebi que eu tinha que falar do jeito que eu falo. Então eu me encontrei. Sabe, eu não tenho pretensão de ser melhor do que ninguém, não quero mesmo, eu só quero que vocês estejam aqui comigo, porque isso já me deixa muito feliz. E eu juro pra vocês que nem pretensão de chegar a 1 milhão de inscritos eu tenho, mas eu sempre quis chegar a 100 mil, porque esse sempre foi um grande sonho, eu sempre tive certeza que isso um dia ia acontecer, sabe? Então, muito obrigada de verdade. Eu nunca vou me esquecer de vocês. Nunca, nunca, nunca. Porque eu também penso assim, não adianta eu ter 2 milhões, 3 milhões de seguidores e não ter as pessoas incríveis que eu tenho aqui. Logo, lógico que muitas pedras surgem no caminho. Já li muita coisa ruim, já escutei muita coisa ruim. Mas assim, o que eu fico feliz é saber que sempre vocês estão aqui. Quando eu vejo o rostinho das pessoas que sempre estão nos comentários, cara, é tudo pra mim. Sabe, saber que eu cheguei aqui com os meus pezinhos, eu e o David me apoiando, me ajudando. Assim, não tenho palavras. Então é isso. Vocês sabem que eu sou repetitiva, fico falando toda hora a mesma coisa, então eu vou encerrar por aqui. E é isso, eu agradeço muito a vocês, obrigada por tudo. Um beijo no coração de vocês. Segunda-feira tem o próximo vídeo. Fiquem com Deus, já falei de novo, e até o próximo vídeo. Tchau. Nem sei o que eu tô falando aqui, mas tchau e obrigada. Você viveria um romance proibido? Você tem o costume de acreditar em sua intuição?
Agora, no mês de dezembro, eu vou trazer alguns casos que ocorreram em festas de fim de ano. Se você desaparecesse hoje, alguém sentiria sua falta?